é a entranha. Leve, essa palavra traduzida por coração significa o centro de todas as coisas da existência, no seu mais íntimo. É o centro do pensar, é o centro do volitivo, é o centro emocional. É aqui que eu tenho medo, é aqui que eu tenho coragem, é aqui que as coisas fervem, é aqui que a alma se refrigera, é aqui que eu acredito que dá, é aqui que eu temo que não possa dar. Esse é o lugar, é a casa de comando desse submarino. É aqui que o judeu chama de coração. A palavra de Provérbios que eu mencionei, guarda o teu leve, guarda o seu coração, guarda o centro do centro do centro da tua existência. Então Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: vem com tudo, meu amigo, e apresente tudo isso ao Senhor. Esse é o seu culto racional. Culto racional não é um culto da razão e da mente e as emoções de lado. Nem o contrário. Tem comunidades aí, infelizmente, que parece que você não pode entrar com a mente. O lance é sentir um barato legal, um frisson, uma chupação de cana. Eu não estou falando de comunidades sérias que trabalham bem a emoção, estou falando dos exageros. É aquele culto Roberto Carlos, esparafusa a cabeça, põe debaixo do banco. Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu senti. O grande lance é você. Acabou o culto, você pega a cabeça do outro e vai. Paulo diz: não. Deus te fez inteiro, Ele te quer inteiro. Então renove a sua mente. É a continuidade do texto. Uma renovação diária pela ação do Espírito. Esse é o culto racional. A pergunta com a qual eu encerro essa manhã, que a gente vai levar para os grupos, é essa: eu tenho conseguido adorar a Deus agora, pensando em prosconel, em dobrar-se reverentemente todas as áreas da minha vida? Ou tem alguma área da minha vida onde nesta área eu ainda não sou um adorador? A gente adora a Deus cantando, a gente adora a Deus orando, a gente adora a Deus servindo. Uma das poucas tradições que sobraram da história do catolicismo, como a gente já conhece, a tradição dos franciscanos, eles têm um mote lá dentro que diz assim: o tempo todo evangelize, se sobrar tempo, fale. Evangelize o tempo todo, com a tua vida, com o teu gesto, com a tua ação, com o teu dia a dia, com o jeito que você trabalha, com o jeito que você cuida da esposa. Se sobrar tempo, fala também. Mas só se sobrar tempo, porque as pessoas vão estar tanto vendo o evangelho em você, a gente nem precisa ficar falando muito. A adoração, a gente já tornou lugar comum, mas precisamos resgatar para não cair na banalidade, como diziam. A adoração é um estilo de vida. A adoração não se condensa ao Monte Gerizim, nem a Jerusalém, nem a essa igreja, nem aquela outra, nem a domingo. É a proposta do pastor Ed que eu mencionava ontem, né? Quebra de paradigmas. Conseguir adorar no dia a dia, no cotidiano da vida, todo dia, o tempo todo. Às vezes eu estou entrando na UFSC, tudo bem que o meu curso não tem muito bicho doido, né? Filosofia só tem gente direita, certinha e no juízo. Às vezes eu estou entrando lá e eu olho para os caras, não é? E eles gostam de mim, eu gosto deles. Um dia eu fui jantar, era eu e minha mulher, e 20 molecada doida, assim, não é? E pá, de vez em quando ele chega em mim no meio da aula, outro dia agora, há pouco tempo, o cara me cutucou e falou assim: ô Marcelão, você que tem juízo, ajuda aí, rapaz. O que foi? Dá uma saída aí comigo, para dizer que uma das garotas estava grávida, e o camarada assim que soube, se mandou, inclusive, se mandou da faculdade e tudo, né? Esse é aquele John, macho, né? Pelo nome homem. E foi. Aí eu tenho que ficar pensando: Deus, como é que eu adoro Deus aqui dentro desse negócio? Não é? Eles estão olhando para mim. Como é que eu vou me manter aqui no testemunho? Graças a Deus tem dado certo. Mas é um desafio. Porque na igreja é fácil. Aqui, todos vocês têm cara de sarça ardente. Todo mundo acabou de ver a Sara. O irmão está brilhando, a irmã também. Eu até ia desligar o ventilador, porque as asas de vocês, quando balançam, não reflexem. O grande lance é lá fora. Eu falo com todos os meus amigos pastores, eu falei isso lá no Gama, com o Genilson, agora bota uma placa lá na saída da igreja. No final do culto, o pessoal está... Quando o cara, ele lê, né? Cuidado, você está entrando em campo missionário. É agora que o bicho pega. Lá no sul dizendo: é agora que a gente vai ver se o pato é macho. É agora que vão olhar para mim e falar: tá bom, bota para funcionar então, que vocês ficam cantando e falando aí dentro. É dali para fora. É aí que eles querem ver onde há adoração de verdade. E eles vêm. E eles percebem. Percebem. Posso te garantir que percebem. Eles veem em você e te dizem isso. Eu não sei o que é, mas é diferente contigo.
Deixa eu dar um exemplo fora de mim. Ziel Machado, coordenador da ABU, da Aliança Bíblica Universitária. O Ziel uma vez estava numa aula na PUC e barulho de freio, bem, atropelamento. Deu 1 minuto, alguém entrou na sala, falou para o professor, é o filho do professor da sala dele, também já tinha sido atropelado, atropelamento grave. O pai saiu desesperado, as meninas sempre mais rápidas na emoção, começaram a chorar desesperadas. Aquele banzé, imagina isso, uma sala na aula de história 15 anos atrás, não é? Tudo vermelhinho, tudo doido, né? Com a camiseta de Che Guevara, boinas, que todo mundo, em tese, não cria em Deus, até quem cria dizia que não cria porque era chique. E de repente, e eu me lembro o Ziel me falando isso com lágrimas nos olhos, Marcelo, eu estava na última fileira, e o líder da classe, um Che Guevara moderno desses da vida aí, levantou, olhou lá para trás e falou, gente, eu nem sei direito o que eu estou falando, mas Ziel, você que sabe falar com Deus direito, por favor, fala. Adoração é isso. Não é? Você que sabe falar com Deus direito, por favor, fala por nós aí, porque o cara foi atropelado e a gente está assustado. Estava assistindo o Jô Soares um dia, o Henri Cristo estava sendo entrevistado. Conhece a figura? Não, pai! Meu vizinho lá, o doido. Essas coisas sempre estão perto de mim de algum jeito. O Henri Cristo estava no jogo. Vocês viram esse dia da menininha da Bíblia? Eu estava em casa, mesmo, eu nunca digo que eu estava passando, eu vi, isso é papo e corta. Eu estava em casa, começando na cozinha, estudando, fazendo umas coisas, terminou o jornal, entrou o jogo e o papo está. Eu escutei. O Henri Cristo vai ser, não perco nunca, estou dentro. Quero saber o que esse doido está falando. Ele deu uma entrevista, aquela entrevista besta dele toda. Quando ele acabou, que o Jô chamou que o pessoal engatou para bater palma, eu lá na sala eu ouvi assim, Jô, posso falar uma coisa? Uma vozinha de uma menina de 16, 17 anos, talvez. Levantou uma moça, mulata, cara de novinha, bem sorridente, simpática. E o Jô falou, pode, querida. E eu, quando ouvi isso lá na sala, sabe quando você tem algo acontecendo? Eu larguei os livros, corri para a sala e cravei. Eu podia fazer uma pergunta para o seu Henri? Pode. Ela falou assim, senhor me desculpa, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No livro de Timóteo, que Paulo escreveu na Bíblia, era assim. Tem um texto que diz, e ela então questionou o camarada sobre a questão dos falsos profetas que viriam, à luz do texto de Timóteo. Quando ela perguntou, a galera não presta mesmo, né? Quando ela perguntou, o povo, e ela mesmo falou, não, gente, não é isso que eu estou querendo. Eu quero sinceramente esclarecer. Porque, pelo que o senhor está me falando, o senhor me desculpa ser mais burro, né? O senhor parece exatamente isso que está escrito aqui. O cara pipocou, respondeu de lá. Ela pegou a bolsa, uma biblinha dessas pequenininhas da imprensa bíblica. Aquela biblinha, sabe aquela biblinha bem pequenininha? Que tem mesmo, parece assim, um radinho de pilha. Ela pegou da bolsa e falou, mas tem outro texto aqui no Antigo Testamento que, ó, foi. Eu estava em pé na sala, eu ainda engasgo com isso. Eu senti as lágrimas pingar no meu pé. Porque eu trabalho com jovens sempre. E eu dizia, se eu que sou um desgraçado do pecador, estou tão feliz de ver isso, eu imagino Deus que é santo. Ver uma menina dessa idade, num programa que tem o espaço publicitário mais caro do país, o quarto espaço publicitário do seu horário mais caro do mundo. Essa menina está colocando o dedo agora, não na cara de um homem, mas na cara de uma mentira diabólica, e está falando em nome de Deus. Eu fiquei pensando, quantos jovens da minha igreja fariam a mesma coisa? Quantos adultos da minha igreja? Quantos batistas de carteirinha, de cargo, de sei lá quanto tempo, falariam com a mesma ousadia? Talvez nenhum da minha igreja, pelo menos. Eu fiquei me perguntando se eu teria a coragem que ela teve. E eu chorei de vergonha e ao mesmo tempo de gratidão. Porque ela de novo abriu a Bíblia e falou tal. E ele não teve o que falar. O Jô Soares percebeu, interviu, agradeceu ao moço, o povo aplaudiu de novo e ele terminou o bloco. E eu não tenho dúvida que aquela foi uma noite de grande e enorme festa nos céus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esses são os adoradores que o Pai procura. E naquela noite ele achou, na singeleza de uma menina de 17, 16 anos.